Bom dia. Dando continuidade, então, aos nossos estudos sobre calor e temperatura, vamos ao capítulo 4 da apostila, onde falaremos sobre dilatação dos corpos sólidos. Então, se eu aquecer um corpo, ele vai dilatar em todas as suas dimensões. Como nós vivemos num mundo tridimensional, ele vai dilatar em 3 dimensões. Então, se eu pegar um corpo com esse formato, por exemplo, um formato cúbico, olha só, ele vai se dilatar nessa direção e nessa direção. Então ele dilata nas 3 direções. Se eu pegar um corpo com esse formato de uma esfera, ele vai dilatar em todas as dimensões. Se eu pegar um corpo como esse daqui, um fio bem comprido em relação ao seu diâmetro, ele também vai dilatar em todas as dimensões. Ele vai dilatar ao longo do seu comprimento e vai dilatar ao longo da sua espessura, ao longo dessa área. Só que o que vai acontecer aqui? Ele vai dilatar muito mais nessa direção do que nessa direção. Ok? Muito mais. Neste caso, o que nós acabamos fazendo? Nós desprezamos a dilatação nessa direção. Ela é muito, muito pequena em relação a esta dimensão. Então nós vamos considerar, no caso de um fio, por exemplo, a dilatação em uma só direção. Já, se o corpo tiver esse formato de uma chapa, no caso aqui uma chapa retangular, poderia ser uma chapa quadrada, uma chapa triangular, uma chapa trapezoidal. Quando eu aqueço, ele vai dilatar razoavelmente bem nessa direção, vai dilatar razoavelmente bem nessa direção. No entanto, na direção da espessura, ele vai dilatar muito, muito pouco em relação ao que ele dilatou nessa dimensão e nessa dimensão, correto? Então, no caso de uma chapa, seja ela retangular, seja ela quadrada, triangular, nós vamos desconsiderar a dilatação que ocorre na direção da espessura, porque ela é muito pequena em relação à dilatação das demais dimensões. No caso aqui, comprimento e largura. Ou ainda, no caso desse corpo, ele é uma chapa também. Ele vai dilatar muito mais nessa região do que nessa dimensão. Então, no caso aqui, eu também vou desprezar a dilatação da espessura em relação à dilatação dessa região, desta área, porque aqui dilata muito mais do que aqui, tá certo? A dilatação sofrida na espessura é muito, muito, muito pequena em relação à dilatação sofrida nesta região. Muito bem. Então abram a apostila na página 66. Ok? Marquem no alto da página o nome desta videoaula. Dilatação dos sólidos. Teoria.
Ok? Muito bem. Dilatação linear. O que é dilatação linear? É a dilatação que ocorre em fios ou então barras. Na dilatação linear, linear é uma direção. A dilatação que ele vai sofrer ao longo do comprimento é muito maior do que a dilatação que ele vai sofrer ao longo da espessura. Então nós vamos desprezar a dilatação em relação à espessura e considerar apenas a dilatação ao longo do comprimento. Então escreva aqui em cima, dilatação linear dos sólidos. Em uma direção. As demais direções, isto é, a dilatação nas demais direções, pode ser desprezada. Tá ok? Bem, então vamos considerar que eu tenho aqui uma barra de comprimento inicial L0. Então anotem aí na apostila de vocês que isso daqui é o comprimento inicial. Tudo bem? Então, comprimento inicial. Esta barra está inicialmente a uma certa temperatura. Então, θ0, anotem também. Temperatura inicial. Ok? Então, ela tem esse comprimento L0 a essa temperatura inicial. Aí a barra é aquecida até chegar a uma temperatura final. Então, anota aqui embaixo. Temperatura final. Quando isso acontecer, a barra vai manter o seu comprimento inicial? Não, porque ela vai dilatar. Então ela passa a ter um comprimento L final. Então marque aqui embaixo, comprimento final. Ok? Se eu comparar o comprimento inicial com o comprimento final, vamos verificar que houve um aumento de comprimento. Isto é, uma variação de comprimento, ΔL. Então escrevam aqui, variação de comprimento. Pessoal, anotem essas observações na apostila de vocês. Então ocorreu uma variação de comprimento e ocorreu também uma variação de temperatura. Variação em física, final menos inicial. Então ΔL, que é a variação de comprimento, vai ser comprimento final menos comprimento inicial. E ΔT nós já sabemos. Temperatura final menos temperatura inicial. Isso aqui é uma forma de nós determinarmos de quanto foi a variação de comprimento. Então, recapitulando. Na dilatação linear, estamos considerando apenas a dilatação em uma dimensão, em uma direção, que é a direção do comprimento. Por quê? Ele não sofre dilatação na espessura? Sofre. Só que é muito pequena em relação ao comprimento. Então, ela está sendo desprezada aqui. Aqui embaixo agora. Acompanhe aqui. O ΔL, o comprimento inicial, desculpa, o ΔL, que é a variação de comprimento, anotem aqui. ΔL, variação de comprimento. Ele vai ser proporcional. Pessoal, a letra grega, nesse momento, significa proporcionalidade ao comprimento inicial. Por que ele é proporcional ao comprimento inicial? Considere dois fios. Aqui em cima, pessoal, considere dois fios. Um curtinho e um bem comprido, feitos do mesmo material e com o mesmo diâmetro. Tá ok? Os dois serão aquecidos até atingirem a mesma temperatura.
eles vão aumentar do mesmo valor? Isto é, o ΔL vai ser igual para os dois? Isso aqui tem esse comprimento inicial. Isso aqui tem esse comprimento inicial. Não. ΔL vai ser maior para quem inicialmente tiver um comprimento maior. Por isso que o ΔL é proporcional ao comprimento inicial. ΔL é proporcional à variação de temperatura? Sim. ΔL é proporcional à variação de temperatura. Pessoal, quanto maior for a temperatura final em relação à temperatura inicial, mais calor recebeu o corpo, portanto, mais ele dilata. Então, quanto maior for o valor do ΔL, quanto maior for o valor do Δθ, maior será o ΔL. Correto? Se eu aumentar a temperatura, aumenta o ΔL. Se o comprimento inicial for maior, aumenta o ΔL. E o que é esse alfa aqui? Esse alfa não é esse. Mas que confusão. Pessoal, são poucas letras no nosso alfabeto, mais o alfabeto grego, então a mesma letra acaba significando coisas diferentes. Aqui ele está se referindo à proporcionalidade. O alfa aqui, ele é chamado de coeficiente, anotem aqui, olha, destaquem aqui, coeficiente de dilatação linear do material, ok? Volta aqui, se eu tiver inicialmente uma barra de ferro, eu aqueço a barra de ferro. E depois, se eu tiver inicialmente uma barra de alumínio, eu aqueço a barra de alumínio, de tal forma que as duas atinjam a mesma temperatura e que inicialmente as duas tenham o mesmo comprimento. As duas sofrerão a mesma variação de comprimento ΔL? Não. Tem barra que vai dilatar mais, tem barra que vai dilatar menos. Ok? Então, o coeficiente de dilatação linear é uma espécie de impressão digital da substância em relação ao fato de dilatar mais ou menos. Ele é chamado coeficiente de dilatação linear, neste caso, porque se refere à dilatação em uma só dimensão. Então, eu posso dizer, nesse caso, que o ΔL é diretamente proporcional a L0, isto é, se o L0 aumenta, ΔL aumenta. Ele é diretamente proporcional a Δθ, se Δθ aumenta, ΔL aumenta. E é proporcional ao valor do alfa, a propriedade da substância. Então nós podemos calcular ΔL de duas maneiras. Se eu conhecer L e L0, dessa maneira. Se eu conhecer L0, alfa e a variação de temperatura, desta maneira. A unidade de alfa. A unidade de alfa é o inverso da unidade de temperatura. Ué, como assim? A unidade de temperatura é grau Celsius. O inverso do grau Celsius. 1 sobre grau Celsius. Esta é a unidade do alfa. Eu posso escrever isso aqui da seguinte forma. Grau Celsius a menos 1. Ok? Abram agora a apostila na página 67. Vamos falar da dilatação superficial. Então aqui em cima escrevo. Dilatação superficial se refere a qual situação? Quando eu tenho chapas então nós mostramos lá no início que quando eu tenho essa situação, comprimento razoável aqui, comprimento razoável aqui,
e a espessura bem fina, a dilatação que ele sofre na espessura é muito menor do que a dilatação que ele sofre em relação a essas duas dimensões, largura e comprimento. Então nós temos uma dilatação de, então voltem aqui, superficial dilatação de chapas ou área. Então a espessura, a dilatação sofrida na espessura é desprezada. Então imagine que eu tenho uma chapa com A0. O que é o A0? Anotem do lado. Área inicial. Há uma temperatura θ0. Temperatura inicial. Então, ela é aquecida até uma temperatura final. Vai dilatar tanto na espessura quanto na área. Só que a dilatação da espessura é muito pequena em relação à área. Então ela vai ser desprezada. Então ela tinha uma área inicial A0, passa a ter uma área final A. Então anote aqui que o A é a área final. De tal forma que, aqui do lado, a variação de área será igual à área final menos a área inicial. A variação de temperatura, temperatura final menos a temperatura inicial. Ok? Ou que está escrito aqui, ΔA, se eu aumentar o A0, aumenta a variação de área? Sim. Então a variação de área depende do tamanho inicial da chapa. Quanto maior for o tamanho inicial da chapa, maior vai ser a variação. Quanto menor for o tamanho da chapa, menor vai ser a variação. Δθ, se eu aumentar Δθ, se eu aumentar a temperatura inicial para uma temperatura final maior do que a inicial, o ΔA também aumenta, correto? E o que é o beta? O beta é o coeficiente de dilatação linear ou superficial. Pessoal, desculpe, eu falei linear, não é linear. Desculpem, é dilatação superficial. Estamos numa chapa agora. Ou dilatação de área. Então, destaque aqui, dilatação superficial. Será chamado de beta. E por que beta é igual a 2 vezes alfa? Volta aqui na chapa. A chapa dilatou nessa direção, nesse comprimento. Então, aqui ela dilatou 1 alfa. Tá certo? Ela dilatou ao mesmo tempo nessa direção, nesse comprimento. Então, ela dilatou outro alfa. Então, eu tenho alfa mais alfa, 2 alfas. Eu poderia escrever isso aqui. ΔA igual a 0 vezes 2 vezes alfa vezes Δθ. No entanto, foi resolvido que o 2 alfa, que eu posso escrever aqui, foi substituído, foi representado por uma outra letra do alfabeto grego. A letra beta. Então, beta é o coeficiente de dilatação linear, superficial, e ele corresponde a 2 vezes o valor da dilatação linear. Ok? Finalmente, vamos lá à dilatação volumétrica. É a dilatação lá do cubo, da esfera, é onde eu não posso desprezar a dilatação em nenhuma direção. Então eu tenho que considerar a dilatação nessa direção, eu tenho que considerar a dilatação nessa direção e tenho que considerar a dilatação nessa direção. Então eu tenho a dilatação volumétrica.
ok? Nenhuma das dilatações, nenhuma direção pode ser desprezada. A dilatação sofrida em cada uma das dimensões é considerável. Então, inicialmente, o corpo tinha um volume inicial V0. Então, V0, anota aqui do lado. Volume inicial. Pessoal, θ0, todo mundo já sabe que é a temperatura inicial. Não precisa anotar mais. Há uma temperatura inicial θ0, ele é aquecido e passa a ter um volume V. O que é esse volume V? Volume final. Tá ok? De tal forma que ΔV será igual volume final menos volume inicial, Δθ igual temperatura final menos a inicial, ou ainda, ΔV igual, ele depende do volume inicial. Quanto maior for o volume inicial, maior o ΔV. Depende do Δθ e depende dessa letrinha aqui, gama. O gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Então destaque aqui, olha. Gama, dilatação volumétrica, coeficiente de dilatação volumétrica. Por que o gama vale 3 alfas? Quando eu aqueço esse tipo de corpo, por exemplo, ele vai dilatar consideravelmente nessa direção. Então aqui alfa. Nessa direção, outro alfa. Então nesse comprimento e nesse comprimento. E também neste comprimento. Alfa mais alfa mais alfa, 3 alfas. Correto? Então eu poderia escrever aqui ΔV igual a V0 vezes 3 vezes alfa. No entanto, foi resolvido que o 3 vezes alfa seria substituído por uma letra grega chamada gama. Então entendam que gama corresponde a 3 alfa. Abram a apostila agora na página 68. Página 68. Localize lá dilatação de espaços vazios. Abra um parênteses. Escrevam aqui furo. O que eu quero dizer com isso? Aquela chapa metálica que era inteiriça ganhou um furo. Então um furo foi feito naquela chapa inteiriça. Tá ok? Aí eu aqueço a chapa. O que vai acontecer com o tamanho do furo? Não se altera, diminui ou aumenta? Como é que fica? Pessoal, quando eu aqueço, a chapa vai dilatar para cá. A chapa vai dilatar para cá. A chapa vai dilatar para lá. Para cá. Então a chapa vai dilatar para fora. Então o que acontece com o tamanho do furo? O tamanho do furo aumenta. Então grife aqui em cima, olha. Quando uma chapa com um furo é aquecida, grifei. Tanto a área da chapa quanto a do furo sofrem uma dilatação. Então o furo aumenta. Ok? Isso aqui é muito utilizado na área de mecânica. Vamos supor que eu precise encaixar uma peça com um furo em um pino. Só que o furo é menor do que o diâmetro do pino. Será que é possível encaixar uma chapa com um furo menor
do que esse diâmetro nesse pino? É possível. Uma das possibilidades é aquecer a chapa. Na hora que eu aqueço a chapa, o que acontece com o tamanho do furo? Aumenta. O tamanho do furo aumentando, encaixa no pino. Depois a chapa resfria. Quando a chapa resfria, o que acontece com o tamanho do furo? Diminui. Então a peça fica presa no pino. Muito bem presa no pino. Bem, na próxima aula vamos corrigir os exercícios de sala de aula relativos a esses conteúdos. Como nós fazemos, como vocês fazem sempre, né? Resolvam, ou tentem pelo menos resolver esses exercícios antes de assistir esta videoaula de correção. Desculpa, pessoal, a próxima videoaula de correção. Não assistam a videoaula de correção sem antes terem tentado resolver os exercícios de sala de aula. Tenham um bom dia.